Estamos iniciando mais um Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Hoje é sábado, dia 17 de outubro de 2020, são 15 horas. Graças a Deus por mais este dia, pelo encontro que podemos realizar em nome de Jesus, na presença do nosso Deus. Pão das Três, sempre um momento oportuno de partilhar o pão espiritual, que é a bendita palavra do Senhor, a Bíblia, o texto sagrado que Deus nos legou por meio de seu Espírito Santo. Graças a Deus, porque temos liberdade e condição em Cristo Jesus de desfrutarmos deste pão, deste alimento. Esperamos que a nossa alma seja nutrida, nossa fé fortalecida, solidificada em Cristo Jesus, por meio de sua palavra. Esperamos que haja edificação a todos os que participam deste encontro. Todos os dias, às 15 horas, os pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, nós somos o colegiado com 3 pastores, estamos aqui para compartilhar com você os preceitos, os estatutos, os testemunhos do Senhor para as nossas vidas. Esperamos que Deus também tenha prazer, que Ele se agrade deste encontro. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, fazemos para que Deus tenha prazer, para que Ele sinta alegria em nossas vidas. Que nossos corações estejam aí dispostos, abertos, atentos, sinceros diante de Deus. Bem-vindos, bem-vindos a todos os irmãos, todos os amigos, irmãos da vila, membros da nossa igreja, irmãos de outras igrejas locais, familiares, parentes, amigos nossos, colegas pastores que sempre passam por aqui. Todos são igualmente bem-vindos em nome de Jesus. Eu convido a todos para uma oração inicial. Vamos entregar mais esta edição do Pão das Três nas mãos do Senhor, pedindo a sua bênção sobre nossas vidas. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três. Te agradecemos porque podemos partilhar do pão espiritual, podemos desfrutar da doce comunhão com o Senhor por meio do Espírito Santo, no mérito, na obra vicária e expiatória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a nossa igreja, a tua bênção sobre todos os que participam deste encontro na tarde de hoje, que seja um tempo de culto, de consagração, de dedicação ao Senhor. Pedimos a tua bênção também a todos os parentes, familiares, amigos nossos que passam por aqui em nossa página no Facebook. Louvado seja o teu nome, que tu abençoes este encontro, este culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a segurança, sobre o prazer que nós temos em Deus, pelo fato de Ele nos ouvir. Então vamos falar de oração, vamos falar da segurança que temos em Deus, em seu coração sempre disposto a nos ouvir e nos atender. E eu pensei naquele cântico muito bonito: ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. É um cântico belíssimo e tem a ver muito com o que nós vamos falar nesta tarde. Então, eu convido a todos, vamos cantar juntos este cântico, este lindo cântico, ouve nossas vozes.
nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Possa nossa adoração subir a ti, Senhor, ser uma fragrância doce a ti, Senhor. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Possa nossa adoração subir a ti, Senhor, ser uma fragrância doce a ti, Senhor. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Como é bom sermos ouvidos, como é bom termos um Deus que é o único Deus, cujo nome é Senhor, que tem prazer em nos ouvir. Pensando nisto, vamos abrir no livro dos Salmos, Salmos 5. Vamos ler juntos este belíssimo salmo, Salmos de número 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa
pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Amém. Que lindo salmo. Salmo que nos motiva a orar pelo fato de Deus nos ouvir. Deus ouve aquele a quem Ele ama. Deus está atento às nossas orações. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso, mas é sempre bom reforçarmos esta verdade, esta realidade em nossas vidas. O salmo é de Davi. Davi, quando compôs este cântico, que tem também este componente de súplica, de oração, de clamor, ele trabalhava na corte do rei Saul. Saul, que inclusive, à época, tentou encravar Davi na parede, mas Davi se desviou da lança. É importante que nós saibamos o contexto da composição deste salmo. Foi quando o então rei Saul, atormentado, absolutamente já em desconformidade com a palavra de Deus, se distanciando cada vez mais do Senhor, Saul, movido de inveja, de instinto absolutamente maligno, tentou encravar o jovem Davi na parede com uma lança. Foi neste contexto que Davi compôs este salmo de número 5. O que aconteceu? Davi se desviou. Ele se desviou. Ele não revidou, ele não retalhou, não infligiu nenhum tipo de represália contra o seu rei. A Bíblia diz que Davi se desviou da lança. E foi este homem, segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, que compôs este cântico, este salmo, com um elemento de súplica e de oração. Nós vamos pontuar aí os 12 versículos. É um salmo pequeno, 12 versículos apenas, e eu quero pontuar versículo por versículo, pensando nesta verdade segundo a qual Deus nos ouve. Por isto podemos orar cedo de manhã até o anoitecer, podemos estar na presença de Deus em oração, em súplica, em clamor, em louvores, em gratidão, porque Deus nos ouve, Ele está atento à nossa oração. O versículo 1 tem o nome do Senhor, com todas as letras maiúsculas, Senhor, uma referência. Então Davi começa se referindo a Deus
pelo seu nome, o nome Senhor, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que havia revelado o seu nome, Senhor, a Moisés. Portanto, ao Deus da aliança, ao Deus, único Deus, verdadeiro, digno de louvor, Deus que promete e cumpre, Deus que caminha com o seu povo. Quando qualquer menção ao nome de Deus é feita na Escritura, todas estas coisas estão presentes, né? Então, quando Davi se dirige a Deus, chamando-o de Senhor, com todas as letras maiúsculas, já está presente esta figura do Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que caminha com seu povo, que entregou a lei a Moisés, que estabeleceu aliança com os pais, com os patriarcas, que vem cumprindo todas as suas promessas. Isto deve também nos levar a toda adoração e em todo tempo, quando das nossas orações, sabermos a quem nós estamos dirigindo a oração, a quem nós nos referimos como sendo o nosso Deus. É o Senhor, o único Deus, o Deus de aliança, Deus de verdade, o Deus verdadeiro, o Deus da verdade, Deus que se digna em abençoar por absoluta graça o seu povo, Deus que se compadece das nossas aflições. Foi assim que não somente Davi, como todos os outros autores bíblicos, se referiram a Deus quando o chamaram de Senhor. O versículo 2, uma outra expressão presente que não pode passar despercebida de nenhum de nós, Rei meu. Então, nós temos um título e um pronome. O pronome meu e o título Rei. Rei meu. Foi assim que Davi dirigiu sua oração a Deus, chamando-o de Rei meu. Embora Saul fosse o rei de Israel, e por quem Davi nutria profundo respeito, a ponto de não revidar quando sofreu uma tentativa de assassinato da parte do rei. Então, embora Saul fosse o rei de Israel, o rei pessoal de Davi era Deus. O rei, de fato, é sempre Deus. O rei de toda a terra, o rei de todo o universo e o rei da nossa vida. Quando Davi chama o Senhor de Rei meu, ele está fazendo questão de destacar, de enfatizar que, embora houvesse um governo humano, e no caso, um governo combalido, que já era o governo de Saul, o rei de fato é Deus. O rei pessoal, o rei da nossa vida, aquele que reúne em torno de si toda a prerrogativa de autoridade, de controle, de soberania. O soberano é Deus, o rei de fato é Deus, aquele que governa, que detém o poder sobre a vida, sobre a morte, sobre o tempo, sobre o espaço. O rei é Deus, o rei pessoal, Rei meu. E também no versículo 2, Davi chama Deus de meu. Nós temos um Deus pessoal. Nosso Deus é o Deus meu, é o Deus teu. É o Deus que se relaciona conosco também do ponto de vista pessoal. A teologia chama isso de imanência de Deus. É uma palavra aí um pouquinho complicada, mas justamente por causa de palavras, de expressões
e da própria relação com Deus, com indivíduos, com pessoas, com grupos e com seu povo, podemos chamar Deus de meu. Rei meu e Deus meu. Nós temos um Deus para chamar de nosso, um Deus para chamar de meu, por causa do nível de comunhão que desfrutamos com esse Deus, da capacidade que esse Deus tem em se compadecer por nós, em se relacionar com cada um de nós, chamando-nos pelo nome pessoal, conhecendo nossa história, nossa circunstância, como era o caso de Davi. Deus sabia que Saul queria encravar o jovem Davi na parede. Então, não nos esqueçamos disto jamais quando dirigirmos a Deus as nossas orações. Ele é Rei e Ele é Deus nosso. Versículo 3, que deu a inspiração para eu lembrar deste cântico que cantamos há pouco. Pela manhã, ouve nossas vozes quando te buscarmos cedo de manhã e até o anoitecer. Versículo 3, pela manhã. A entrega do dia a Deus em oração pressupõe confiança na soberania e na provisão de Deus. Por que oramos de manhã? Por que Davi orou de manhã? Por que pela manhã buscamos a Deus? Porque estamos plenamente confiados em sua provisão e em sua soberania. Significa que entregamos nas mãos de Deus, confiantes em que Ele sempre faz o melhor, porque Ele é perfeito, confiantes que em sua soberania Ele conduzirá todas as coisas ao seu modo, que é perfeito, que é correto, que é certo. Então, orar de manhã é entregar, confiados em Deus, o dia a Ele. Senhor, a partir de agora, ou já desde agora pela manhã, conduza-nos, guia-nos, leve-nos, proteja-nos, que o Senhor dê a provisão necessária, que o Senhor desenrole alguma questão que esteja enrolada, que o Senhor guarde a entrada, guarde a saída, guarde a chegada, que o Senhor vá à frente, desbravando o caminho, abrindo o mar vermelho, só Ele pode fazê-lo. Pela manhã, entreguemos o dia ao Rei, ao único Deus, ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Davi, Deus de aliança, Deus verdadeiro e Deus da verdade. Versículo 4, para quem estiver chegando agora, estamos em Salmos 5. Agora o versículo 4. Não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Quando oramos, nós nos comprometemos com Deus pelo bem. Olha só que interessante, quando oramos, nós estamos, na prática, selando um acordo com Deus em nossas orações, que sempre vamos prezar pelo bem, por causa da natureza de Deus. Deus não tem prazer na iniquidade, Deus não tem prazer no mal, Deus aborrece o mal, Deus odeia a maldade, odeia tudo que é mal. Logo, quando oramos, nos comprometemos com Deus em favor do bem, por causa de Deus, por causa do seu atributo, por causa do seu caráter,
do seu ser, que é essencialmente bom, benigno, cheio de bondade. Então a oração é uma forma também de nos comprometermos com o bem, pelo bem, na prática do bem, porque Deus não tem prazer na iniquidade, Deus não tem prazer na maldade. A oração, portanto, neste sentido, ela tem um elemento aí de blindagem, acaba por nos blindar em relação à prática do mal. Opa, não vamos praticar o mal porque oramos, porque falamos com Deus, porque conversamos com Ele, desfrutamos da comunhão com Ele, que é uma pessoa plena e essencialmente benigna, boa. Inclusive, no finalzinho do versículo 3, você pode dar uma olhada aí, o poeta, o cantor, o que ora, o que clama, ele diz: vigiarei, vigiarei. O que significa vigiar? Vigiar em Deus, vigiar no caráter de Deus, vigiar na palavra de Deus, vigiar para nós não praticarmos o mal, por isto vigiamos. Versículo 5: aborreces a todos os que praticam a maldade. Olha só como o pensamento do autor, que na prática é o pensamento do próprio Deus que inspirou esta palavra. Ele está em conformidade, ele está conectado com as ideias que estão sendo colocadas aqui. O Senhor aborrece a todos os que praticam a maldade. Os maus e as suas maldades não passam incólumes diante de Deus. Irmãos e amigos que estão participando deste Pão das Três, não nos esqueçamos disso. Por isso podemos orar. Por isso Deus vai nos ouvir também. Os maus e suas maldades jamais passarão e passam incólumes diante de Deus. Isto é absoluta verdade. Isto está previsto em toda a palavra de Deus. Versículo 6, ainda nesta linha, que reforça a prática da nossa oração, que nos cerca de segurança quando oramos. Deus está atento, Deus está ouvindo. Olha o versículo 6. O Senhor aborrecerá o fraudulento. Imaginem de quem eu lembrei nesta semana lendo este versículo, de um senador de Roraima. Eu não vou tecer mais nenhum tipo de comentário. Eu só lembrei de um senador de Roraima, ou Roraima, como dizem alguns. Então, versículo 6 diz que o Senhor aborrecerá o fraudulento. Amém. Amém. Que assim seja. Que o Senhor aborreça mesmo os maus, os iníquos, aqueles que têm prazer no dolo, no erro, na avareza, na fraude, na mentira, na corrupção propriamente dita. Podemos orar? Podemos, porque o Senhor aborrecerá o fraudulento. Graças a Deus. Versículo 7. Mas eu. Então, o Davi, o homem segundo o coração de Deus, e espero que todos nós estejamos também nesta mesma toada, nesta mesma estrada, seguindo a Jesus. Colocamos aqui uma conjunção adversativa, mas eu não sou o que pratico o mal, eu não sou o que pratico a iniquidade, nós não somos aqueles a quem o Senhor aborrece, mas nós
entramos na casa de Deus pela benignidade dele. Versículo 7, mas eu entrarei em tua casa pela tua benignidade. Sabem de uma coisa? Nós podemos sim nos apresentar a Deus pela benignidade dele. Sabem por que nós podemos orar? Pela benignidade dele. Sabem por que podemos clamar? Pela benignidade dele. Claro, temos um compromisso com ele em favor do bem, temos um compromisso com Deus em observância à sua palavra, temos, mas no fundo é pela benignidade dele. Do contrário, quem poderia se apresentar diante dele? Quem pode subir no Monte Santo do Senhor? Quem pode oferecer a ele sacrifícios de louvor? Quem em si mesmo reúne condições em prerrogativa de adorar a Deus, se não for pela benignidade do próprio Deus? Graças a Deus podemos acordar cedo e orar, porque ele é benigno. Graças a Deus, porque podemos orar ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 9 da noite, à meia-noite, de madrugada. Graças somente a Deus que podemos realizar no encontro como estamos realizando agora. Graças a Deus podemos reunir o povo de Deus em toda a terra para cultuar a Deus em todas as tribos, línguas, nações, lugares e das mais variadas circunstâncias. Por quê? Porque ele é benigno. Ai de nós não fosse a benignidade de Deus. Podemos orar, podemos cantar, podemos clamar, podemos nos apresentar diante dele, porque ele é benigno, não nos esqueçamos disso. O Davi estava se desviando de lanças diabólicas de Saul, e ele lembrou: eu posso me apresentar diante do Senhor pela tua benignidade. Eu posso ir ao tabernáculo, na época não havia o templo ainda, para te adorar pela tua benignidade. Podemos ir à casa de Deus pela benignidade dele. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça. Sabem o que fazemos quando oramos? Nós acordamos com o Senhor que a nossa justiça será a dele. Quando oramos, selamos acordo com Deus que a justiça que nos norteará será a dele. O padrão será o dele, o modo o dele, o método o dele, a palavra a dele. Abrimos mão de qualquer subterfúgio, abrimos mão da autoconfiança, da autossuficiência, do nosso padrão enviesado, do nosso padrão pervertido do ponto de vista de justiça. Abrimos mão de tudo isso em oração, em favor da justiça dele, do juízo dele, dos preceitos dele. Olhem quantos benefícios a quem ora. Percebamos quantas coisas estão envolvidas do ponto de vista de Deus, divino, portanto, quando oramos. Quantos benefícios espirituais decorrentes da oração. Oramos pela justiça de Deus, para sermos permeados, pautados, levados, guiados em sua justiça. Quando oramos,
Selamos acordo com Deus, portanto, que abrimos mão de qualquer mérito, de qualquer padrão de justiça nosso em favor da justiça dele. Versículo 9. Não há retidão na boca deles. Na boca de quem há retidão, afinal? Em quem há retidão, afinal? Quem tem os lábios retos, puros? Na boca de quem há retidão, senão somente na palavra que sai da boca de Deus. Amém. Só na palavra que sai da boca de Deus. Vocês se lembram quem usou esta expressão no deserto da Judéia, né? Em toda palavra que sai da boca de Deus, ali há retidão. Nela há retidão. Ali tudo é reto, tudo é certo, tudo é correto, tudo é vivo, tudo gera vida, tudo produz esperança, alegria, justiça, equidade. A palavra que sai da boca de Deus. Versículo 10. Lança-os fora. Na oração, e o Salmo 5 é uma oração, na oração nós selamos acordo com Deus em nos afastarmos do mal e dos maldosos. Olha o versículo 10. Lança-os fora. Então, quando oramos, nos comprometemos em nos afastarmos do mal e dos maldosos. Quem são as nossas companhias? Quem tem sido a tua companhia? Quem tem sido companhia nossa? Quem são as pessoas, ou quais são as pessoas com quem nós temos compartilhado, partilhado, dividido as coisas, conversado? Nós temos sido seletivos em nossas companhias? Quais são as pessoas com quem nós temos aberto o coração, os lábios, a mente, os olhos e os ouvidos? São pessoas boas? São pessoas que, a exemplo de Davi, são pessoas segundo o coração de Deus? Quem são as nossas companhias? Amizades, companheiros, colegas. Quem é que a gente tem chamado de amigo? Tomemos cuidado. Quando oramos, já está implícita ou explícita a ideia em que Deus lance fora os maus e os maldosos da nossa vida. Que lance fora tudo o que é mal. Então, sejamos criteriosos, seletivos quanto às nossas amizades. Causa um desconforto muito grande na vida de um pastor, na vida dos líderes da igreja, quando seus membros preferem a companhia de alguém que despreza a justiça de Deus em detrimento de amizades saudáveis, sadias, sóbrias, cheias da palavra de Deus. Preferem amigos mundanos a amigos crentes. Prefere uma noiva do mundo a uma noiva crente. Prefere um namorado do mundo a um namorado crente. Prefere a sociedade com alguém do mundo a sociedade com alguém crente. Lança-os fora. Esta é a oração.
Esta é a ideia contida na oração. Lança-os fora. Versículo 11. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Amar a Deus é, ao mesmo tempo, obedecê-lo e nos exultarmos nele, porque ele é o motivo, ele é a razão da nossa exultação, do nosso júbilo, da nossa alegria. Sabem quando podemos, de fato, provar que nós amamos a Deus? São duas formas de fazê-lo. Quando nós, de fato, obedecemos a sua palavra e quando nós nos alegramos nele. Isto é prova de amor a Deus. Temos prazer em obedecê-lo e o fazemos e nos exultamos em suas ordens, em seu caráter, em sua pessoa, em seu método, em seu modo, em seu jeito de lidar conosco. Isto causa em nós júbilo e alegria. Nos alegramos nele. Ele é a nossa glória, ele é a nossa alegria. Isto é prova de amor a Deus. Versículo 12, finalmente. Circundá-lo-ás. Olha que expressão nobre, que expressão cheia de significado, que não pode passar despercebida de forma alguma. Circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Efésios fala do escudo da fé, não é? Aqui somos cercados pela benevolência. Imagine um círculo de benevolência, um escudo girando em torno de nós de benevolência. Um muro, acho que a figura também é cabível, um muro ao nosso redor feito de benevolência de Deus. Benevolência significa o ato de querer amparar, proteger, socorrer, abrigar, guardar, ajudar. A ideia na cabeça e no coração de Davi, quando compôs este salmo, é que somente pela benevolência de Deus ele poderia se desviar das lanças do maligno Saul. A ideia de Paulo, quando falou em aos Efésios sobre o escudo da fé, é que a nossa fé nos guardará dos dardos inflamados do maligno. Tanto uma ideia, a de Davi, quanto a outra, a de Paulo, está presente a benevolência de Deus. Cremos em Deus porque ele é benévolo, ele é bom, ele é benigno, sua beneficência não tem fim, graças a Deus, como uma espécie de muro a nos cercar, a nos circundar. Esta é a expressão, circundá-lo-ás, ou seja, fará um círculo em torno dele, fará um círculo ao nosso redor, ou em nosso redor, com a sua benevolência, invisível, mas palpável, invisível, mas tangível, mas presente em nossas vidas. Quando a gente lê um salmo como esse, a gente tem mais certeza ainda, mais do que a gente já tem, que a gente pode orar para valer. Nós podemos orar porque desfrutamos de comunhão com Deus. Nós podemos orar porque Deus nos perdoou em Cristo. Nós podemos orar porque Deus nos ama. Sabem, em toda literatura religiosa, não há
um único registro, uma única menção sequer com tal precisão como essa. Deus amou o mundo. Sabiam disso? Em toda a literatura religiosa existente, não há uma única menção sequer com tal grau de precisão. Deus amou o mundo. Nós sabemos em que livro esta expressão está contida. Nós sabemos em que livro esta verdade está patente e explícita. Deus amou o mundo. Deus nos ama. Por isto podemos orar. Podemos orar porque Deus é nosso Pai. Já pensou na máxima segundo a qual Deus é o nosso Pai? Talvez nem Davi tivesse ainda tal compreensão como nós a temos, pelo fato de Jesus ter trazido esta revelação a nós. Deus é nosso Pai. Por isso podemos orar. Podemos orar porque Deus tem prazer em fazer o bem. Conhece alguém que tem prazer em fazer o bem? É Deus. Deus tem prazer em fazer o bem, porque Ele é benigno. Podemos orar, porque Deus apaga nossas transgressões, uma vez confessadas e abandonadas. Ele as apaga. Por isso podemos orar. Podemos orar, porque Deus está atento à nossa súplica, pois Ele tem interesse em nos ouvir. Como é bom ser ouvido, né? Como é bom quando alguém para nos ouvir. Você e eu sabemos disso. Quando nós abrimos a boca ou quando mandamos uma mensagem, hoje a comunicação é mais eletrônica, né, do que presencial. Como é bom ser ouvido. Ah, ele leu a mensagem, ele ouviu, ele respondeu, ele deu ok, ele deu atenção. Ou então quando estamos falando com alguém presencialmente, a pessoa está olhando em nossos olhos e nós, ainda que estejamos falando alguma coisa absolutamente despropositada, aí, a pessoa está ouvindo, está atenta. Isso não é bom, gente? O que dizer de Deus? Ninguém nos ouve mais do que Deus. Ninguém tem mais atenção em nós do que Deus. Ninguém nos ama mais e se interessa mais por nós do que Deus. Deus nos ouve, por isso podemos orar. Amém? Que Deus abençoe este salmo, Salmo 5. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Que Deus nos abençoe em nossas orações. Cedo de manhã e até o anoitecer, ouve nossas vozes quando te buscarmos. Foi o cântico que nós cantamos no início. Deus nos abençoe. Por falar em oração, vamos orar. Nós temos muita gratidão. Neste sábado meio friozinho aqui na cidade de São Paulo, nós temos muita gratidão. Vamos agradecer a Deus pela nossa igreja. Já agradeceu pela sua igreja hoje? Igreja, motivo permanente de gratidão. Agradeça pela igreja. Por falar em gratidão pela igreja, hoje nós ficamos sabendo o resultado financeiro da campanha de missões nacionais. Foi uma bênção. Graças a Deus pela fidelidade de todos que participaram, pela generosidade, pelo desprendimento. Isto evidenciando compromisso com o reino, compromisso com a obra missionária, compromisso
com a igreja local, Igreja Batista em Vila das Belezas. Irmãos da Vila, toda a gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, de todos que participaram da campanha. A oferta de missões nacionais foi surpreendente, foi bênção e já foi consagrada, dedicada ao nosso Deus. Graças a Deus. Estamos muito felizes. Hoje, a nossa irmã Paula Rodrigues, e nós nos alegramos com ela, pela chegada de sua filha Antonella. Nasceu hoje, portanto, dia 17 de outubro, graças a Deus, pela chegada da Antonella. Deus abençoe a irmã Paula Rodrigues. Estamos gratos, somos gratos a Deus pela recuperação da saúde do pastor Paulo Gil. O pastor Paulo Gil, essa semana, deu um susto na gente, teve uma parada cardíaca, estabilizaram, fizeram o procedimento cirúrgico, ele já está em casa se recuperando. Oremos por sua recuperação, mas agradeçamos a Deus pela preservação, pela proteção do nosso colega e irmão em Cristo, pastor Paulo Gil. Vamos agradecer a Deus também por sua provisão e sustento sobre nossas vidas, pela saúde. Já agradeceu pela saúde hoje? Graças a Deus. Pedidos de oração. Oremos pelos enfermos. Vamos nos lembrar de todos os enfermos, as pessoas que estão passando aí por desafios na área da saúde. Eu quero citar apenas o nome da irmã Andréa Volpe, temos orado por ela, e todos os demais enfermos, né, estejam aí debaixo das mãos de Deus. Oremos por nossas famílias, que Deus tenha misericórdia dos lares, dos casais, do relacionamento pais e filhos, filhos e pais e irmãos. Oremos pelo lar, pela casa, pela presença do Senhor em nossos lares. Vamos orar pelos desempregados. Infelizmente, há ainda algumas pessoas, em nossa igreja pelo menos, que estão sem trabalho. Oremos. Orar pelos idosos, que Deus tenha misericórdia dos nossos anciãos, nossos irmãos idosos. Vamos orar pelos projetos missionários. A Igreja da Vila está envolvida com alguns projetos. Recentemente encerramos a campanha de missões nacionais. Oremos pelos demais projetos com os quais nós temos lidado. Vamos orar também pelos profissionais que trabalham em serviços essenciais, seja na área da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais, assistência social, postos de saúde, e seja também em outras áreas, como segurança, o comércio, pessoas que estão aí expostas. Que Deus tenha misericórdia, protegendo a eles, bem como aos familiares. Vamos orar? Então, são esses motivos que nós trouxemos nesta tarde. Vamos ter, portanto, mais uma palavra de oração. E eu convido a todos que estão participando deste Pão das Três para a oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua benignidade, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos ajuda a nos desviarmos dos dardos inflamados do maligno, das lanças mortais. O Senhor está conosco, o Senhor é a nossa glória, o Senhor é o nosso motivo, o nosso meio, o nosso fim. Toda a honra, toda a glória a ti, Deus de Davi. Nós te amamos, te adoramos e nos alegramos, nos exultamos em tua doce presença. Te louvamos, Deus Pai, pela oferta de missões nacionais. Te agradecemos pela recuperação do pastor Paulo Gil, pela chegada da Antonella. Nos alegramos com a nossa irmã Paula Rodrigues e com sua família. Senhor Deus, nós te agradecemos pela provisão, pelo sustento, pela proteção,
pela saúde, te louvamos pela igreja, por nossa igreja local. Te agradecemos, Deus Pai, por todo o bem que tens feito a nós, apesar de nós. Pedimos a tua bênção sobre a tua serva, irmã Andréa Volpe, misericórdia com os demais enfermos. Nos lembramos das famílias enlutadas, dos idosos, dos desempregados, profissionais de serviços essenciais. Nos lembramos das autoridades públicas. Pedimos a tua bênção também sobre nossa igreja, nossos lares e famílias. Tenhas misericórdia, tenhas compaixão. Te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três. Que prazer partilhar do pão espiritual, tua bendita palavra. Te agradecemos por esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, domingo, dia do Senhor, dia da igreja, dia do povo de Deus. No canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube, teremos 2 cultos, se Deus permitir, às 10h30 e às 19 horas. 10h30 da manhã e 7 da noite. Todos estão devidamente aí convidados. O Pão das Três retornará na segunda-feira. Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook, Pão das Três, segunda-feira, se Deus quiser, com o nosso pastor Israel Melo. Que todos tenham um final de sábado muito agradável e um domingo muito, mas muito abençoado mesmo na presença de Deus. Vamos cultuar a Deus neste domingo juntos, para a glória de Deus. Deus nos abençoe.